Olá, olá! Estamos aqui ao fim de um dia de muitos clássicos, mundo afora, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, vários jogaços, decisões de Copa, jogos importantes para o campeonato. E, Matheus, poucos gols, mas muitas emoções na tarde de hoje. Sim, jogos muito quentes, muito pegados, né? Como você falou, um jogo de Copa normalmente tem uma tensão a mais, tem um componente de eliminação, de classificação envolvido que torna o jogo sempre mais pegado. Exato, mas aproveitar sua camiseta, começar falando do jogo que não tinha esse clima, né? Merseyside, eu nunca lembro como é que fala. Merseyside. Derby de Liverpool, Merseyside, Derby de Liverpool, Liverpool e Everton 1-0. E é impressionante como, independente da fase dos dois times, o Everton sempre complica o jogo do Liverpool. É um time que costuma se fechar muito bem quando enfrenta o Liverpool. O Liverpool tem essa dificuldade quando pega o Everton. O Pickford gosta de uma cera, né? Inclusive uma cena que ficou famosa nos jogos entre as duas equipes foi quando estava 0-0, um jogo no Anfield, o Pickford pegou a bola e caiu, deu uma piscadinha para o banco de reservas. O Liverpool acabou ganhando o jogo e no final o Alisson devolveu a cera com um chute que ele defendeu, ele caiu no chão e a torcida do Liverpool comemorou a cera do Alisson. A gente falou que é um jogo, no último vídeo, eu comentei que é um jogo que costuma ter muitos cartões vermelhos. Nesse jogo não teve, mas se o juiz quisesse expulsar o zagueiro do Everton por uma solada no McAllister, não seria nenhum absurdo logo no começo do jogo. Acho que ele não O quis Tarkovsky. o Tarkovsky. Acho que ele não quis comprometer ali a arbitragem dele num lance logo no começo do jogo, mas um árbitro mais rigoroso teria expulsado naquele lance. E o Liverpool teve suas chances bem reduzidas, assim, não foi um jogo com grandes chances, tanto para o Liverpool quanto para o Everton. E acabou que numa sobra para o Diogo Jota na entrada da área, ele conseguiu limpar a defesa e fazer um gol importante, que apesar do Jota não vir numa grande temporada, é um gol importante, uma vitória importante para o Liverpool, garantindo mais 3 pontos. Está muito perto de voltar a ganhar a Premier League. E jogo é um jogo que mostra cara de time campeão. O time campeão nos pontos corridos tem ganho esses jogos apertados, esses clássicos. O time precisa ganhar esse tipo de jogo, não só os confrontos diretos. Exato, eu sempre acho impressionante como parece que o Everton sabe como parar esse time do Liverpool, porque o Liverpool nesses últimos anos é conhecido pelo estilo rock and roll do Klopp, né? É um time muito agressivo, muito rápido de contra-ataque, de posse de bola, de muita intensidade. Parece que o jogo contra o Everton é sempre um jogo mais parado, eles conseguem estacionar o Liverpool ali numa posição que eles não ficam confortáveis. No primeiro tempo, inclusive, o Everton podia ter saído ganhando, teve ali um gol invalidado por impedimento. Logo depois teve uma bola na trave do Beto em dois contra-ataques assim de bola longa, com bobeada da zaga, bobeada do Van Dijk. No final o Liverpool conseguiu achar esse gol no começo, no meio ali do segundo tempo e manteve o placar, porque o Everton realmente não é uma equipe muito forte, não é uma equipe de muitos gols, mas contra o Liverpool, geralmente eles conseguem segurar o Liverpool no zero e às vezes eles fazem aquele um golzinho deles, tem aquele gol do Richarlison, tem aquele gol que a bola fica batendo no travessão e cai no pé do jogador no finalzinho. Então é sempre um jogo chato e o Liverpool começou muito bem o campeonato inglês, aí deu algumas osciladas e esse tipo de vitória, igual você falou, é aquela que costuma vir para encaminhar um título que o Liverpool estava precisando já não ganha há uns 4 anos a Premier League, né? O último título foi 19-20. O City ganhou os outros Exato. quatro, essa é a quinta temporada. Depois do título. Isso era o primeiro com torcida, né? Porque quando o Liverpool ganhou, não estava tendo a pandemia, então ele não teve festa na cidade. Ou pelo menos se teve, foi E muito já pouco. na, e já na nova era, né? O Klopp teve uma era muito vitoriosa no Liverpool, mas na Premier League ele sempre ficava ali em segundo, mesmo com campanhas extraordinárias. Agora, saindo da Inglaterra, indo até a Itália, Matheus,
semifinal da Copa Itália, tivemos 1-1, Milan e Inter de Milão, pelo primeiro jogo. E é o jogo da vida do Milan, para essa temporada, pelo menos. Porque o time está em nono no campeonato italiano, então está longe ali da briga por título ou da briga por Champions mesmo. O time foi eliminado da Champions para o Feyenoord, que inclusive depois foi eliminado pela própria Inter de Milão, 4-1 no agregado, assim, com grande facilidade. E a Copa da Itália é o único título que sobrou para essa temporada no Milan. Conseguiu abrir 1-0 com o Tammy Abraham, mas sofreu um empate ali depois com o Mkhitaryan, o Çalhanoğlu, num chute de fora da área, bem a característica dele, um chute forte, fazendo curva. E a grande verdade é que os dois times poderiam ter feito mais gols, mas a Inter, principalmente no segundo tempo, jogou melhor e poderia ter saído com a vitória, mesmo sem o Lautaro Martinez. São dois times em estágios diferentes, né? Assim, a Inter tem um conjunto muito melhor, né? Já tem um trabalho de longo prazo. O Milan trocou de técnico no meio dessa temporada. Um empate que mostra um jogo de mata-mata, um clássico também. A Inter tem mais ambições essa temporada que o Milan, como você bem comentou. Acho que ainda lidera o campeonato italiano, está nas quartas de final da Champions. Líder do italiano. E para mim, num confronto muito equilibrado com o Bayern de Munique, não me surpreenderia se a Inter chegasse à semifinal, porque é um time que tem uma defesa muito forte e tem jogadores que podem resolver na frente. Como você citou, o Lautaro Martinez é um desses nomes. E uma pergunta para você sobre esse jogo. Foi no San Siro ou no Giuseppe Meazza? Eu ia falar, o jogo foi no San Siro, então agora a volta o Milan ainda joga fora de casa no Giuseppe Meazza. Então a Inter, vamos ver se vai fazer o favoritismo de jogar no gramado que ela conhece em casa, não é mesmo? Acho que o campo da Inter pode pesar no jogo da volta. Exato, jogar fora de casa num campo desconhecido muitas vezes é difícil para um jogador de futebol. Exato. Mas é o que você falou, a Inter vem aí numa temporada muito forte, é uma continuação do trabalho que já era muito bom também nas últimas duas temporadas. Tem tudo para ganhar o italiano, é o favorito para a Copa da Itália e é um time muito forte na briga pela Champions League. E o Milan que parece que não consegue dessa engrenada, né? É um time que passa por dificuldade, aí tem uma temporada que é boa, aí briga lá em cima, ganhou o italiano tem pouco tempo, mas logo depois também parece que tem que voltar para essa reconstrução. Tem alguns bons jogadores que passam por algumas fases não tão boas. Então é um time que está tentando se reencontrar ainda, né? Como talvez o segundo maior time da Europa, tem nesse século tem passado por dificuldades e mesmo quando encontra bons momentos não consegue estender eles. Sim, o Milan fez uma semifinal de Champions League com a Inter, não tem muito tempo, 22, 23, mas desde o último título de Champions deles foi isso, basicamente. O Milan não consegue se fazer presente nas grandes competições europeias, nem dentro da Itália também. Tem um campeonato italiano em 15 anos, 14 anos, se não estou enganado. Então, Exato. o Milan precisa repensar para tentar voltar a disputar esses grandes títulos. Em 2007, era 9-7 para o Real Madrid, agora está 15-7 para o Real Madrid. O Milan deu uma estacionada e o Real Madrid disparou de novo. E agora já tem time chegando no retrovisor, né? Sim. Já tem time se aproximando ali. O E Bayern agora, vai empatar com eles nessa temporada, se ganhar. Não acho que vai acontecer, mas é uma possibilidade. exato. Continuando agora nosso tour pelo velho continente, Matheus, vamos pousar rapidamente em Madrid por um jogo segundo jogo, nesse caso da semifinal da Copa do Rei, primeiro confronto que ficou 4-4, jogo completamente maluco de virada e depois outra virada e empate, e obviamente muitos gols. Dessa vez, placar mais modesto, 1-0 para o Barcelona, gol de Ferran Torres. O Barcelona que está conseguindo não só jogar naquele estilo loucura total de jogos com placares muito elásticos, né, que tem sido uma característica do time nessa temporada. Hoje foi diferente, conseguiu garantir 1-0
Jogou melhor que o Atlético de Madrid, acho que o Barcelona mereceu essa classificação, e o sonho do triplete continua vivo lá na Catalunha. O Barcelona está vivo na Champions, vai fazer a final da Copa do Rei contra o Real Madrid, e é o líder de La Liga. Exato, esse time do Barcelona é muito bom, né? O jogo de hoje, por exemplo, do Rafinha foi abaixo, mas o Lamine Yamal jogou muito, como de costume, deu uma assistência absurda para o Ferran Torres. E ele, que é um cara que faz os seus golzinhos ali, mas não é um grande craque, dessa vez foi o nome que decidiu o jogo. Mas para mim, o destaque dessa partida fica pelo lado negativo e é com o Atlético de Madrid. Inclusive, o Gustavo Hoffmann, que é o correspondente lá estava lá no Wanda Metropolitano, comentou como que o clima dentro de campo lá do Simeone e dos atletas do Atlético estava diferente do normal, que é um time que realmente é muito aguerrido, um time muito intenso. Mesmo quando eles tomam gols, eles são aqueles caras que bate palma, fala vamos, vamos, não sei o quê. E ele falou que o semblante dos atletas era muito abatido. Eu não sei se a eliminação mais uma vez na Champions League pesou o clima ali no vestiário, mas as coisas não andam bem no lado vermelho e branco de Madrid. Eu acho que tem muito a ver com isso que você comentou no final. A eliminação para o Real Madrid da forma que foi é doído, né? Apesar do Atlético de Madrid já ter sofrido com o Real Madrid outras vezes na Champions, acho que tirando aquela final que o Sérgio Ramos faz o gol nos acréscimos, talvez tenha sido a pior, porque um pênalti anulado com 2 toques, o último pênalti o goleiro espalmou a bola para dentro do gol, então foi uma eliminação doída. E o Atlético de Madrid, que tinha uma possibilidade de ganhar um grande título nessa temporada, ver essas opções escorrendo entre os dedos, dá para dizer assim, eliminado da Champions, eliminado da Copa do Rei, e a La Liga já está alguns pontos atrás do Barcelona. Não acredito que esse time vai ter força para buscar. Teve um momento da temporada que parecia que o Atlético de Madrid ia conseguir dar esse salto, mas não foi dessa vez. Exatamente, esse time do Atlético a gente está esperando esse salto que você falou tem algum tempo, né? Mas eles também são uma equipe que eles conseguem se reencontrar. Eles já tiveram outros momentos ruins. Você falou, já tiveram algumas eliminações para o Real Madrid em Champions League, já perderam finais. Então é um time que várias vezes está num momento muito bom, tem um baque, aí você fala, não sei o que, uma temporada esquisita, parece que o clima com o Simeone não está tão bom, mas eles conseguem dar uma volta por cima, conseguem reencontrar esse ânimo, mas esse último passo para ganhar fora da Espanha ou ganhar com mais frequência dentro de casa é o que eles têm dificuldade e eu não sei se tem uma resposta pronta para isso, porque eles competem com Real Madrid e Barcelona, que são dois times extremamente ricos, pelo menos o Real Madrid, né? O Barcelona passa por dificuldades financeiras, mas são times muito atrativos para os grandes jogadores. Praticamente todos os craques querem jogar lá, aceitam propostas lá, fazem força para ir lá. Por exemplo, o Arnold joga no Liverpool, que é um time que está sempre brigando por título na Inglaterra e na Europa, está fazendo força para ir jogar no Real Madrid. Sabe? Jogadores jovens ao longo de todo o mundo querem jogar em Barcelona e Real Madrid. Então, para o Atlético é muito difícil competir tanto financeiramente como mercadologicamente, vamos dizer assim, com o interesse dos jogadores. E aí tem que, às vezes, consegue alguma coisa aqui, alguma coisa ali, ganha um campeonato espanhol, ganha uma Copa do Rei, consegue um Suárez em fim de carreira, acha um Griezmann que estava ali no Real Sociedade, mas mesmo o Griezmann, se eu não me engano, o título que ele ganhou na Espanha foi quando ele estava no Barcelona. Ele não ganhou pelo Atlético de Madrid, ele ganhou pelo Barcelona, numa má fase dele, inclusive, não estava jogando bem. Então é um time que está ali, eu confio ainda que vai vir essa volta por cima. O Simeone já provou algumas vezes que ele é um baita de um treinador, mas eu não sei se esse próximo passo para disputar ali de igual para igual vai acontecer em algum momento. Eu concordo. O Atlético de Madrid é muito complicado. E sobre o Griezmann, eu acho que La Liga ele não tem. O Campeonato Espanhol acho que ele nunca ganhou, porque nos anos que ele estava no Barcelona, se eu não me engano, foram Real Madrid e Atlético de Madrid que foram campeões. E só depois ele voltou pro Atlético de Madrid. Então, um cara
que é considerado um dos melhores jogadores do mundo, assim, o Griezmann está sempre nesse top 10, top 15 no máximo. Jogar tantos anos numa liga e não conquistar o título nacional é curioso, né? E não sei o que mais o Atlético de Madrid poderia fazer. Acho que eles também gostam dessa posição que eles têm de serem os azarões, de todo mundo duvidar deles, que eles podem fazer esse jogo mais aguerrido, que é a cultura desse time com o Simeone, mas, como você bem comentou, o Hoffmann, que estava no estádio, parece que o time estava mais abatido por conta de um baque que veio nessa temporada. Acho que é normal também, né? Uhum. Não é nenhum absurdo, são seres humanos, foram eliminados de uma forma, como você falou, várias coisas inacreditáveis acontecendo ali em sequência, não estão disputando o título do Campeonato Espanhol e também vindo de um 4-4, tendo tido chances de ganhar do Barcelona nesse primeiro jogo. Então realmente é um momento difícil, mas eu confio que eles vão conseguir superar essa fase ruim. E E só vou falar. só uma pergunta sobre a final, que é a primeira vez que Real Madrid e Barcelona vão disputar a final da Copa do Rei, desde aquele jogo do Bale, que ele passa o Bartra por fora do campo e faz o gol do título. Já são 11 anos que eles não se enfrentam na final da Copa do Rei. Qual a sua expectativa para esse jogo? Qual o seu palpite? O Barcelona tem jogado melhor, tem levado vantagem contra o Real Madrid nos confrontos diretos, mas em jogos eliminatórios o pacto do Real Madrid costuma agir com uma frequência absurda. Já era para eles terem sido eliminados em condições normais dessa própria competição. Parece que eles vão ser eliminados na Champions, os caras continuam. É muito difícil apostar contra o Real Madrid em jogo de mata-mata. É uma coisa absurda, assim. Eu acho que o Barcelona hoje é melhor, o Barcelona ganha mais jogos do Real Madrid do que perde, mas numa final o pacto do Real Madrid é muito forte. Eu tô com você. Acho que o Real Madrid sabe encarar esse tipo de jogo como ninguém, né? E tem jogadores acostumados a esses grandes momentos de decisão, né? Pode falar, o Mbappé não ganhou Champions League, mas ganhou a Copa do Mundo e fez hat-trick em final de Copa do Mundo. Então, assim, E é um perdeu. cara... E perdeu. Aquele fez o hat-trick e perdeu, aquele fez só um gol e ganhou. Então, assim, Assim como o Thiago Neves. Não Uhum. faça hat-tricks em finais. Exatamente. Não costuma dar sorte. O Vini Júnior e o Rodrigo são jogadores que já têm títulos e jogos decisivos com as camisas sendo importantes, o próprio Bellingham também. Então, é um time que eu vejo mais pronto para uma decisão que o Barcelona. O Barcelona é um time muito bom, acho que joga o melhor futebol da Europa hoje, dá para colocar ali talvez junto com o PSG, mas na Ligue 1, sempre tem aquele asterisco com o PSG. Mas Pedri e Yamal, apesar de ter decidido a Eurocopa pelo Barcelona, vai ser a primeira grande decisão que ele vai encarar. Fica essa dúvida, né? Exato. Eu acho que a vitória, uma possível vitória do Barcelona passa muito pelos pés do Yamal, que é o cara diferente desse time e talvez seja o jogador mais talentoso que vai estar ali em campo durante essa final, né? Mesmo tendo jogadores como Mbappé, Vini Júnior, Lewandowski, Rodrigo, Rafinha. Eu acho que não é absurdo você dizer que o Yamal é o mais talentoso ali. Pode não ser o melhor agora, que também é discutível, mas eu acho que se o Barcelona for ganhar, vai ser alguma magia saindo dos pés dele, né? Porque você depender de um jovem de 18 anos, 17, eu acho que ele ainda, não sei se ele já fez 18 anos, não Não, costuma, ainda não. tem 17, né? Não costuma pagar, não costuma dar bom na maioria das situações, mas como o Pelé nos ensinou em 58, às vezes dá. Ou o próprio Yamal também na Eurocopa, igual você falou, que os grandes gênios não podem ser medidos com as réguas dos normais. Então, tudo pode acontecer. Sim, concordo. E para mais uma pequena pitada de clássicos que aconteceram na Europa, vamos já agora para a Turquia, Matheus. Conta para a gente o que aconteceu.
os clássicos na Turquia são sempre um espetáculo à parte, né? Teve Felipe Melo tretando com um torcedor em clássico lá, é uma situação sempre bem emocionante. Hoje teve Galatasaray e Fenerbahçe, o Galatasaray ganhou por 2-1 com 2 gols do Osimhen, que estava no Napoli até a temporada passada, mas não foi esse o grande destaque do jogo. O destaque foi que, ao final da partida, José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, ele deu um tapa na cara do treinador do Galatasaray e beliscou o nariz dele quando ele estava saindo de campo. E aí eu te pergunto, Bruno, tem como não querer esse cara na seleção brasileira? Que personagem é José Mourinho. Imagina num Brasil e Argentina, ele dando um tapa na cara do Scaloni, beliscando o nariz dele depois de uma vitória. Cinema, seria cinema. Eu sou a favor de José Mourinho na seleção brasileira, já falei aqui em outros vídeos. Um baita personagem, um baita treinador. Mas é isso. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse vídeo, Bruno? Acho que não. Acho que os principais clássicos ao redor do mundo foram esses no dia de hoje. Tivemos alguns jogos interessantes também envolvendo times brasileiros. O Vasco empatou em 3-3 na Sul-Americana. O Corinthians perdeu, se eu não me engano. O Grêmio ainda está jogando. Sormani mas os comemora com essa derrota do Corinthians. O Corinthians não se dá muito bem em competições com o logo da Comebol, né? Isso é verdade. Acho que é isso. Falamos dos principais clássicos ao redor do mundo. O que a pessoa agora que assistiu esse vídeo até aqui tem que fazer, Matheus? Tem que se inscrever no canal se ainda não for inscrita. Estamos com essa meta de conseguir 200 inscritos até o final de abril. Tem que deixar o like. Tem que comentar no vídeo o que ela achou dos jogos. Se a gente falou alguma bobagem, pode comentar aqui também. A gente vai ficar chateado, mas a gente não vai te xingar de volta. E compartilhar o vídeo com pelo menos uma pessoa, né? Para ajudar a gente a continuar crescendo. A gente agradece todo mundo que acompanha o canal. E vamos compartilhar o conteúdo para a gente continuar desenvolvendo aqui. Exato, obrigado, nosso espectador, pela sua companhia no vídeo até aqui. Um abraço. Valeu!